Bem, pessoal, então vamos lá, bem-vindos à nossa live de hoje. Live esta que nós estamos aí começando para ter um ótimo dia, não é? E agora nós vamos contar também com as lives na parte da manhã para abarcar, não é, os meus seguidores de outros países, né, que às vezes estão com um fuso horário bem diferente do nosso. Então, vamos ter também este canal de informação para todos nós, não é? E antes de começar a nossa live de hoje, vamos ver qual é a mensagem das cartas máximas, né? O que nós vamos ter hoje de mensagem para iluminar o nosso dia. Então vamos lá. A carta de hoje é uma carta também que eu considero muito importante, que é sobre vulnerabilidade, né? Então diz assim, presta atenção: quando você assume a sua vulnerabilidade, você oferece a principal condição para que a vida lhe cure. A rendição consciente é sempre o caminho de menoração para todas as curas. Vou repetir: a rendição consciente é sempre o caminho de menoração para todas as curas. Então a pergunta é: será que você está disposto a se render? Está disposto a realmente entregar, a aceitar com muita boa vontade o que você está passando, para que então a vida, a inteligência maior possa cooperar com você e desta forma levá-la a transcender as situações que você não quer mais viver, que estão se repetindo, que te causam frustração, situações essas que você não quer mais passar, não é? E muitas vezes as pessoas, elas mal interpretam o conceito de rendição, elas acabam numa avaliação superficial achando que rendição é fraqueza. Rendição não é entregar os pontos, rendição não é você desistir. Rendição é o momento exato em que você consegue atravessar todas as camadas dramáticas, todas as camadas de ilusão, todas as camadas ideológicas que ficam entre você e a situação com a qual você terá que lidar. Então, no momento em que você consegue vazar essas camadas e você olha a situação com um olhar profundamente real, sem dramas, sem ficções, sem excesso de alegoria psicológica, e você consegue se conectar com a situação com toda boa vontade para cooperar com ela, seja ela qual for a situação, você então está se rendendo. E através da rendição, você se torna o espaço através do qual uma inteligência superior, uma inteligência maior irá lhe usar para então te levar para o ponto que você precisa chegar. E isso tem muito a ver com cura, não é? Tem muito a ver com cura, e o tema de hoje, que é destrave a sua vida, tem uma relação também direta com cura. E é sobre isso que eu quero falar, mas explorando os bastidores da nossa última ativação, né? Que foi agora na terça-feira. E para quem participou, digita aqui no chat quem estava na ativação de terça-feira. Foi algo muito forte, algo muito poderoso, porque nós estávamos com quase 500 pessoas reunidas ali juntos, com um único propósito de provocar, catalisar a cura dentro do universo sentimental, dentro da vida sentimental. E foi muito curioso o que aconteceu, e eu tive algumas confirmações, algumas comprovações. Nós estávamos também observando o processo do grupo a partir daquilo que o campo estava mostrando,
E muito dessas confirmações estavam diretamente associadas com aquilo que eu já venho falando, com aquilo que eu já venho explicando. E é muito interessante quando você constata na prática realmente que aquilo que você observa realmente se comprova, não é? E, como você sabe, foi uma ativação voltada para a libertação da sua vida sentimental. Então tinham pessoas solteiras, tinham pessoas casadas, tinham pessoas que já estavam num relacionamento e, independente desses perfis, todos eles desfrutaram dessa ativação, porque é uma ativação que visa te levar para um nível. Para você que já é casado, ela visa te levar para um outro nível. Para você que está numa relação, ela visa te levar para um relacionamento. Há uma diferença entre relação e relacionamento, não é? A relação, ela ainda não possui um enraizamento, não é? É algo que está acontecendo, mas não possui ainda uma base mais profunda. Já no relacionamento já existe esse enraizamento. No casamento se aprofunda essa conexão até chegar no nível mais avançado, mais sofisticado, eu diria, que seria o matrimônio. E nós já recebemos uma série de depoimentos de quem participou da ativação na última terça-feira. Então hoje, para vocês terem uma ideia, é quinta-feira, a ativação aconteceu na terça, e já no dia seguinte uma série de pessoas começaram a dar depoimentos surpreendentes, inclusive depoimentos de liberação da questão financeira, né? Teve uma participante que relatou que no dia seguinte à ativação, ela já teve um destravar de uma aposentadoria que ela estava esperando e que foi liberada no dia seguinte. O que confirma algo muito, muito interessante, de que as dimensões, os pilares da nossa vida, eles estão interconectados. Eu já venho observando já há um bom tempo as relações entre a questão da prosperidade, presta atenção nisso, a questão da sua prosperidade com a questão da sua vida afetiva. Ou seja, se você não estiver com a sua vida afetiva bem nutrida, se você não estiver nutrindo a sua vida sentimental de uma forma saudável, isso também compromete o fluxo da sua prosperidade. Porque quando nós falamos de prosperidade, nós estamos falando de uma energia de expansão. E essa energia de expansão, ela se relaciona intimamente com um estado emocional de alta frequência. Esse estado emocional de alta frequência, ele depende de uma nutrição afetiva. De uma nutrição afetiva. E eu não limito isso só à nutrição afetiva que acontece a partir de duas pessoas. Que o afeto a gente vive de uma forma muito ampla, né? A forma como você se relaciona consigo próprio, a forma como você se relaciona com o outro, a forma como você se relaciona com o seu companheiro ou a sua companheira, a forma como você se relaciona, aí nós poderíamos ir para um nível transcendental, a forma como você se relaciona com o divino, não é? Então, esta nutrição, ela é poderosíssima, porque quando você está bem nutrido, quando você está com a sua vida sentimental curada de fato, vivendo de uma maneira saudável, o que vai eclodir em você é um dos estados mais poderosos que o ser humano pode viver, que é um estado que nós nomeamos como alegria. Ou, não é? Ananda, na Índia eles chamam de Ananda, quer dizer bem-aventurança. E essa alegria não é aquela alegria, estou alegre porque resolvi tal questão. É uma alegria, é um estado de alegria natural. Eu diria que seria o seu estado natural. O seu estado natural é alegria. E é uma alegria incondicional, que é o estado que as crianças vivem. As crianças, elas não precisam de motivação, porque elas não precisam de metas, porque elas estão tão
plenas nesse estado de alegria que viver já é tudo. Viver já é tudo. Então, nesse estado, você então habita uma frequência muito alta e a tua prosperidade acontece naturalmente. Quando Jesus foi perguntado quem é o maior no reino de Deus, o que ele faz? Ele pega uma criança, coloca ao centro e disse: não vos fizerdes puros de coração, como esta criança jamais entrarás no reino de Deus. Então, ele estava também fazendo menção ao estado mental, ao estado consciencial que as crianças vivem. Então, eu já venho percebendo que a vida sentimental, ela se conecta diretamente com a vida financeira. Então esse é um ponto, né? Dentre vários dos depoimentos que nós recebemos, nós tivemos esse feedback também. Agora, o que foi mais curioso, e isso também é importante frisar, que nenhuma ativação é igual a outra. Isso não quer dizer que você que fez a ativação na terça não pode fazer a mesma ativação num outro momento. Você pode fazer e você deve fazer. Por quê? Porque cada grupo formata um campo diferente. Cada grupo, pela característica de cada pessoa que ali está reunida, resulta numa necessidade. Então, isso é uma coisa extraordinária, porque a sincronicidade da natureza, ela une pessoas que estão passando por situações similares. E essa situação similar que se reproduz em cada indivíduo se torna profundamente evidente na percepção do campo daquele grupo. E por isso que eu reforço aqui o convite. Eu já fiz, eu posso fazer de novo? Pode e deve, porque talvez numa próxima ativação com o mesmo tema, você vai lidar com um outro aspecto que vai se apresentar no campo daquele trabalho. Então, o que aconteceu nesse grupo? Olha que interessante. Quando nós começamos ali com o grupo, o campo mostrou que as pessoas estavam andando em círculos e não conseguiam se conectar nem com elas próprias e muito menos com alguém. Então, essa foi uma das percepções que nós tivemos observando o campo, né? Isso em nível de campo. As pessoas estavam andando em círculo, né? E por estar andando em círculo, elas não conseguiam se conectar com elas e, obviamente, muito menos com alguém. Como você vai se conectar com alguém se você não consegue estar com um mínimo de conexão consigo próprio? Então essa foi a primeira coisa que nós percebemos. E um outro ponto que nós percebemos foi que o campo mostrou que as pessoas não estavam conseguindo estabelecer ou gerar a possibilidade de conquistar um relacionamento porque tinha uma desconexão com o masculino, com a figura masculina. Então veja, nós estávamos ali praticamente com quase 500 pessoas, e quando eu mencionei, gente, o campo ele está mostrando que um dos pontos principais aqui do porquê que o relacionamento não está conseguindo chegar às pessoas é a desconexão com o masculino. E aí quando eu perguntei na hora, eu fiquei surpreso porque a maioria começou a digitar lá no chat uma série de comentários profundamente negativos em relação à figura do pai. A maioria.
né, de quase 500 pessoas, eu diria que 95% das pessoas que estavam ali começaram a digitar, né, comentários extremamente negativos em relação à figura do pai. E sistemicamente, o relacionamento afetivo, ele depende muito dessa cura em relação à figura, não é? A figura, a imagem mental, a referência que você tem sobre o masculino e os discursos internos que você tem sobre o masculino. Você pode ter tido um pai que na sua avaliação foi realmente profundamente nocivo, né? Profundamente negativo, né? Mas se você se permitir ampliar e ir além da história que você aprendeu a contar para si próprio sobre o seu pai, ir além dessa história e tirar essa história e tentar entender, né, que talvez o seu pai foi vítima de outros processos que envolveu o pai dele, o seu avô, que envolveu o bisavô, e por aí nós entramos num campo muito, não é, sistêmico. Então, o que foi sugerido era que a pessoa precisava olhar o pai como pai, sem a história. Ou seja, por alguma razão, este homem, não é, era o pai que você precisava ter. E se render a isso é maravilhoso. É uma grande libertação quando você se rende, entendendo que ele foi o melhor que ele poderia ter sido, ou que ele é o melhor que ele pode ser, mesmo que o melhor que ele pode ser agora esteja aquém daquilo que para você é o melhor. E em termos de evolução, a tendência é que os filhos superem os pais em termos de maturidade, em termos de expansão, em termos de cura. E as gerações seguintes vão superando as gerações anteriores. Esta é uma tendência. As gerações vão tendendo a atingir maior sofisticação na sua expressão em relação à geração anterior. Então, esse foi o fundamento, foi o polo focal da última ativação para provocar essa libertação. Tanto é que nós tivemos que fazer um exercício à parte, um exercício que não estava dentro do meu script, né, da série de exercícios que eu havia programado, porque essa questão ela saltou aos olhos da percepção e se apresentou no campo. Então foi algo muito poderoso, foi algo muito, muito bonito. Então veja, nenhuma ativação é igual a outra. Nenhuma ativação é igual a outra. E fique comigo até o final, porque eu tenho uma surpresa. Nós iremos ter uma segunda edição da ativação voltada para a cura e libertação da sua vida sentimental. Então, para quem não fez essa ativação, vai poder fazer com a nossa segunda edição. No finalzinho eu vou explicar a data, vou falar do dia, do horário, etc. E para você que já fez, será muito auspicioso, porque é bem provável que surja um novo aspecto a ser trabalhado, que vai agregar muito na sua experiência, na sua vida sentimental. Agora, o campo, ele é muito forte. Muitas pessoas que fizeram a ativação, né, que participaram, eu vi aqui no chat, muitas levantaram a mão, falaram que participaram, etc. Muitas dessas pessoas relataram também, e isso eu preciso falar porque é importante, falaram muito dos sintomas pós-ativação. Isso pode acontecer? Pode. Claro que pode, porque todo trabalho de cura, todo trabalho de libertação envolve a liberação, a extrusão de neurose, a liberação de conteúdos internos que estavam recalcados em nível inconsciente, que você estava reprimindo, porque ninguém quer sentir dor. Se você passa por uma experiência ruim do seu passado, é óbvio que o teu sistema ele vai empurrar isso para a dimensão do inconsciente, porque você não quer lidar com dor. Ninguém quer lidar com dor, porque dói.
Então, um dos mecanismos até de autopreservação e de sobrevivência que nós temos é o processo do recalque. Então você inconscientemente empurra esse conteúdo, empurra esse sentimento, empurra essa sensação até um ponto que você não sente mais. Mas ela está lá ativa no nível profundo do teu ser. E o fato dela estar ativa no nível profundo do teu ser vai provocar a indução de comportamentos que na superfície do teu ser vão se configurar como comportamentos sabotadores. Então você pode estar na tua esfera consciente, eu quero um relacionamento, eu quero uma vida incrível, porque eu mereço, eu quero prosperar. Você pode até estar com muita boa vontade e sinceridade nisso. Mas se você tiver com uma dor, com uma situação reprimida, com uma situação que foi recalcada e que está ativa em você, essa dor vai se sobrepor, porque o teu sistema psicofísico, veja bem, o teu sistema psicofísico, ele foi programado pela natureza para garantir a sua sobrevivência. E tudo aquilo que você interpreta como ameaça, mesmo que não tenha nenhuma ameaça, o teu sistema vai agir para te defender daquilo. Vou dar um exemplo. Vou dar 2 exemplos bem claros que são muito comuns. O primeiro exemplo envolve, obviamente, a vida sentimental. Digamos que você passou por várias experiências desastrosas no campo afetivo. Não que elas tenham sido de fato, mas a forma como você lidou, a forma como você interpretou aquela situação. Tudo é interpretação, não é a situação que provoca em você uma reação, entenda? Porque você vê pessoas lidando com as mesmas situações e reagindo de uma forma diferente. Então não é a situação que provoca o efeito em você. É como você interpreta aquela situação. E o que está por trás das suas interpretações são seus valores, as suas crenças, os seus paradigmas. Mas tudo bem, mas digamos que você passou por uma série de situações afetivas, desastrosas, em que você se frustrou, em que você se machucou muito, em que você sofreu muito. E você associa a possibilidade, a partir de agora, de se relacionar com dor e sofrimento. Então, para o teu sistema, logo para o teu subconsciente, relacionar é igual a sofrer. Então, adivinha o que o teu sistema vai fazer para te ajudar, porque o teu sistema está aí para te ajudar. O teu sistema está aí para garantir a tua sobrevivência. E tudo que ameaça a tua sobrevivência, ele evoca os mecanismos de autodefesa, de autopreservação, para que você não sofra mais. E aí então, na esfera consciente você diz, eu quero um relacionamento, eu quero viver essa vida. Mas lá no íntimo, relacionamento é igual a dor. Então você vai inconscientemente dizer um grande não para essa possibilidade. E aí depois você não vai entender o porquê você não consegue se relacionar. Por isso que você precisa de uma ativação como essa. Porque a sequência de práticas, de sensibilizações que nós vamos coordenando e te conduzindo é exatamente para te libertar desses conteúdos e instalar um novo parâmetro, um nível mais profundo da sua mente. Eu mereço o melhor, eu mereço viver uma vida sentimental maravilhosa, porque eu tenho valor. Né? E aí nós vamos também trabalhar a tua autoestima, porque não tem nada mais importante na vida do que a autoestima. A baixa autoestima é um dos problemas número 1 nacional, talvez até mundial. A maioria das pessoas tem um problema grave de autoestima. E se a tua autoestima não estiver
realmente no nível ótimo, que é o nível que as crianças vivem, você era assim, você tinha uma autoestima poderosa. Quando você não sofreu o aculturamento, quando você ainda não era programado pelas normas do mundo aí fora, quando você vivia na tua potência. Então você tinha essa autoestima naturalmente. Se nós não tivéssemos passado por uma educação tão castradora e repressora, se nós não tivéssemos passado por esse processo de normatização para sermos normais, e ser normal aos olhos do mundo é ser igual a alguma coisa, uma coisa que fere a sua diferença, a tua singularidade, se nós não tivéssemos passado por tudo isso, nós seríamos hoje adultos extremamente potentes, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual. Nós seríamos adultos com um poder de manifestação e de realização em que a nossa vida sentimental, a nossa prosperidade iria florescer sem que nós precisássemos fazer absolutamente nada. Por isso que nós precisamos de acompanhamento muitas vezes. Por isso que nós precisamos de um processo disruptivo, de um processo de libertação e de cura fora da curva. E a ativação que eu proponho é um processo disruptivo que vai provocar em você repercussões a curto, médio e longo prazo. Ela vai mudar a rota da sua vida sentimental. E você vai surpreender como, através deste processo, as sincronicidades vão começar a acontecer de uma maneira fantástica. E o mais interessante, a partir do mínimo esforço, a partir da menor ação. Eu sempre coloco, a natureza opera pelo princípio da menor ação. A natureza opera pelo princípio da menor ação. Nada na natureza se esforça. E se a natureza física, se esse universo físico, ele é um universo mental, como grandes pensadores e físicos já disseram, o próprio pai da mecânica quântica, Max Planck, comentou, o universo ele é mental. Então, se o universo é mental, e se esse universo físico ele opera a partir da menor ação, isso quer dizer que as leis que governam a sua mente também estão embasadas na menor ação. Então não é esforço. Você tem que parar com essa mania de tentar operar a sua vida a partir da lei do braço. O brasileiro tem isso contaminado. A mente do brasileiro foi contaminada com essa noção do esforço. Então você acha que é pela lei do braço que você vai conseguir as coisas. Eu não estou falando que você não vai precisar se dedicar. Dedicação não tem nada a ver com esforço. Dedicação é importante e você só consegue se dedicar a partir de um ato amoroso. Quando você ama, quando você gosta do que faz, você se dedica. Mas o que eu estou dizendo aqui é que no momento que você passa por um processo desse disruptivo, algo mais profundo em você começa a operar novamente. E é aí que você então converge a situações almejadas para a tua vida e para a sua realidade. Um dos maiores problemas que lhe impedem de destravar a sua vida, um dos maiores problemas que impede, isso que eu vou dizer agora está baseado em anos de observação, em anos de examinação relacionado com os problemas humanos. Eu convivo com as dores e os problemas humanos há muitos anos, em settings de consultório, né, mentorando pessoas. Então, eu convivo com muitas pessoas e ao longo desses anos todos, quando alguém está comigo e relata que não está conseguindo mudar uma situação, seja uma situação de ordem sentimental, aqui a gente pode expandir para outras esferas, né? Seja a situação financeira,
O que eu percebo? O que me sobressai aos olhos da minha percepção? Né? Porque você vai lidando com muita gente, você vai detectando padrões de comportamento por trás do discurso. Então todas as pessoas que chegavam para mim, olha, eu não consigo virar esse jogo. As situações estão se repetindo. Eu não consigo mudar. Isso aqui está travado. O que é que eu descubro? O que é que eu percebo? E presta atenção nisso, que essa pode ser a chave da sua vida. O que eu vou dizer aqui agora pode ser a chave da sua vida. O que eu descubro? Que em um nível, seja ele superficial ou mais profundo, na maioria dos casos é um nível mais profundo. Se é superficial é até mais fácil de resolver, né? Existe, por exemplo, na psicologia, estuda-se os fenômenos, os mecanismos de defesa que nós usamos. E dentre desses mecanismos nós temos 3. Nós temos a projeção no outro. Tem algo em você que você está se defendendo, então o que você faz? Para não ter que olhar, você projeta no outro e julga no outro. Então o mecanismo de projeção é um dos mecanismos mais usados de defesa no ser humano. Então as pessoas vivem combatendo os outros, julgando os outros, por quê? Porque elas não querem olhar para si. Quanto mais você julga, mais você está se defendendo dos seus próprios conteúdos. E chegará o momento que você terá que confrontar esses conteúdos para crescer. O crescimento ele sempre vem por uma via de autoconsciência, de autopercepção. Se olhar, se observar, né? Se encarar. Mas como a maioria não trilha um caminho de autoconhecimento, há uma resistência, há uma deficiência. Então é mais fácil, é mais prático projetar no outro. Você é muito assim, você é muito assado, você é isso, fulano é assim. O tempo todo projetando. Então quando você projeta e julga, você atenua aquilo e conquista um certo alívio. Mas alívio não é cura. Será que você está buscando por alívio? Ou será que você de fato está buscando por cura? Por isso, quando você passa por um processo de cura legítimo, é muito provável que emerja sintomas e sensações desconfortáveis. É como limpar uma casa. Não tem como a poeira não subir. Não tem como limpar uma casa se você primeiro não desorganizar, não tirar os móveis do lugar. A poeira vai subir um pouco, mas depois, o resultado final vai te dizer, valeu muito a pena. Então esse é o primeiro mecanismo. Eu projeto no outro. É um mecanismo de defesa psicológico para você sobreviver. Segundo, o mecanismo da supressão. Você suprime. Só que a supressão não é tão profundo quanto a repressão. Na repressão, você inconscientiza o conteúdo. Na supressão, não. Você só segura. Está suprimindo, você está segurando dentro de você. Mas você está ciente. Na repressão, você já não sente mais nada. Mas está lá, ativo. Então são 3, basicamente. Supressão, repressão e projeção. Qual desses mecanismos você está usando? Vocês vão ver onde eu quero chegar. Então, quando as pessoas chegam no meu consultório, eu percebo muitas vezes que há uma revolta reprimida. Por trás de algo que não está andando na tua vida, guarde isso que eu vou dizer. Há uma revolta fluindo na corrente subterrânea da tua estrutura. Gente, eu já tive experiência pessoal na minha vida. Põe uma coisa dentro de você com carinho. Na revolta, nada anda.
na revolta, nada vai para frente. A revolta é o que está por trás do mecanismo de paralisação dos fluxos da tua vida. Seja em que nível for, inclusive na vida sentimental. Na vida financeira, nem se fala. Mas o que é revolta, Horácio? Se você passou por uma situação que te frustrou, que não foi como você queria, e adulto, agora eu estou falando com adulto, nem tudo vai ser como você quer e espera. Isso é viver, faz parte. Nem tudo vai ser como você quer na hora que você quiser. Pode até acontecer e eu espero que aconteça. Mas temos que ter maturidade, estarmos prontos para lidar com as situações que não foram como nós queríamos. É parte do crescimento você ter a habilidade de metabolizar rápido a frustração. Não foi como você queria? Levanta, paga o preço e vai de novo. Com toda a dignidade, com a cabeça erguida. Você se levanta, você se rende e entende, nossa, realmente nem tudo não foi como eu queria agora, mas eu vou, com a minha dignidade, continuar porque eu vou viver essa experiência, porque eu me permito, né? Então esse é um ponto. Então muitas vezes quando você passa por uma situação que te frustrou, porque estava com muita expectativa, você se indigna. E ao se indignar, ou se sentir injustiçado pela vida, você então se revolta. E ao se revoltar, adivinha o que acontece? Você se conecta com aquele passado e não solta. Você estabelece uma conexão arcaica com aquilo que já foi. E enquanto você inconscientemente estiver segurando aquele episódio por revolta, a força da vida, ela não consegue te compelir para o novo. E esta mesma força da vida irá agir sobre você, presta atenção nisso, irá agir sobre você, desmantelando todos os mecanismos comportamentais que estão por trás da tua resistência em soltar o passado. E aí vem as experiências dolorosas, vem as experiências de perda, vem as experiências de doença, até que você se renda, fala, vida, eu estou pronto para seguir em frente, está tudo bem, foi como poderia ter sido. E aí no momento em que você finca a bandeirinha branca da paz no território do teu passado, você está livre para prosperar, você está livre para conquistar um relacionamento extraordinário, você está livre para viver no teu melhor. E viver a partir desta arte de fluir significa estar sempre rendido, mas nem sempre a rendição é fácil. Nem sempre você vai conseguir se render. Eu quero me render apenas com o movimento do teu consciente, porque muitas vezes a resistência ela está no nível inconsciente. Muitas vezes a resistência ela está no nível inconsciente. E aí você vai precisar de um processo espiritual. Você vai precisar aprender a se conectar com algo superior. Ou você vai precisar passar por um processo disruptivo. E esse processo disruptivo, dentro aqui do contexto que eu aplico, dentro de tantas ferramentas que eu apresento, estão as ativações. Então hoje aqui comigo você está aprendendo, está entendendo que uma ativação espiritual é um processo de disrupção, é um processo que o leva a romper com tudo aquilo que está te segurando dentro de você. E eu falo disruptivo porque ele acontece por vias não convencionais. Então aqui está uma outra chave.
Ninguém está te segurando. Você, com os teus próprios mecanismos, é que está te prendendo. É que está te prendendo. E muitas vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então você precisa de orientação, precisa de um processo que lhe auxilie a criar as bases para que você tenha um grande salto quântico de consciência. Quando eu falo de salto quântico de consciência, por que é disruptivo? Porque não é processo. A mente consciente, ela trabalha de uma forma processual. A que leva a B, que leva a C. Isso é processo. Tenho que fazer assim para chegar em tal lugar. Mas a mente superior, ela não é cronológica. Ela opera fora do tempo. Então, se não há tempo, é. Então, o salto quântico de consciência acontece de um jeito descontínuo. Não é um salto assim. Você está aqui, deixa de estar aqui e aparece aqui. Não há processo. Então a ativação, ela trabalha através de um princípio envolvendo o salto quântico de consciência. Você vai para um outro nível, sem ter que passar por esse intervalo. Da mesma forma que um elétron faz dentro de um átomo. Isso foi uma grande surpresa para os cientistas quando eles descobriram que quando o elétron salta de um orbital para o outro, ele não salta linearmente. Ele simplesmente desaparece em um ponto e misteriosamente reaparece em outro. Eu chamo isso de transições. Então, se você quer viver uma vida sentimental, uma vida próspera, feliz e plena, você precisa passar por um processo que lhe habilite a viver a transição de uma linha do tempo para uma outra na qual você vive a realidade almejada. E esses mecanismos envolvem também mostrar para o teu sistema psicofísico. Por exemplo, o teu cérebro, ele não foi projetado para o sucesso. Você sabia disso? O seu cérebro, ele foi projetado para sobreviver. E para o cérebro sobreviver é conservar energia. E conservar energia é te manter no mesmo padrão, nos mesmos comportamentos. Por quê? Porque para mudar requer investimento de energia. Então, se você tem preguiça e procrastina, isso só mostra uma coisa, que você tem um cérebro perfeitamente saudável. Portanto, se você quer ter sucesso, seja em que área for, você precisa ensinar ao seu cérebro que é prazeroso, que é divertido, que é fácil. Aí, quando você reconecta o teu cérebro desta maneira, o teu cérebro vai te apoiar. Entre instalar um novo comportamento e manter o mesmo, o seu cérebro vai optar sempre por manter o mesmo. Por isso que a mudança requer comprometimento e determinação. Inclusive, para mudar as conexões neurais. Então, pessoal, era isso que eu queria falar hoje sobre destravar a vida. Eu espero que o que eu coloquei aqui sejam elementos que vão servir de base para que você conquiste tudo aquilo que você almeja e sobretudo sobre vida sentimental, não é? E falando de vida sentimental, a grande notícia, a pedido de muitas pessoas que não conseguiram se inscrever, a gente sempre fala isso, se inscreve, não perca tempo. Sentiu o chamado? Vai lá no link, se inscreve agora, porque se você deixar para depois, você não vai fazer. Então, se você está sentindo o chamado para passar e viver essa experiência da ativação espiritual voltado para a sua vida sentimental, a boa notícia é que nós iremos fazer uma segunda edição
dessa ativação na próxima terça-feira, dia 23, às 20 horas. A Juliana da equipe já está postando aqui no chat as informações, né? Será das 20 às 22 horas, ao vivo no Zoom. Não vai ficar gravado. Não vai ficar gravado. Muitas pessoas perguntam isso. Não vai ficar gravado, porque é um processo muito profundo, sensível e, sobretudo, espiritual. Então, nós vamos fazer isso ao vivo. Para funcionar, é importante que nós estejamos juntos no campo, naquele horário. Então, não vai ficar gravado. Vai ser online, ao vivo, na plataforma do Zoom, dia 23, próxima terça-feira, às 20 horas. Então, para você que não fez e está sentindo chamado, se inscreve agora no nosso link aqui na bio. Para você que já fez e se sentiu chamado, faça novamente, porque como eu disse, uma ativação é sempre muito única, nunca é igual a outra, tá? Então, vai ser mais um momento incrível de fortalecimento, de libertação, de cura para você que está comprometido com o sucesso da sua vida sentimental. Então, essa ativação, ela é para você. E assim que você se inscreve, você vai ser direcionado a participar de um grupo secreto no WhatsApp, só para as pessoas que vão fazer a ativação. E lá nós vamos passar todas as instruções, a equipe vai orientar. E para aqueles que vão fazer a ativação, durante a ativação, eu vou apresentar uma outra surpresa só para quem vai estar lá comigo no dia 23 ao vivo, participando dessa ativação. Tudo bem, pessoal? Então, espero vocês no dia 23, na terça-feira, ao vivo, na plataforma do Zoom. O link para inscrição, vou repetir, o link para inscrição está aqui na bio do meu Instagram. Saindo daqui, vá lá na minha página no Instagram, clique no link em azul que está logo abaixo da minha bio e você então vai ser direcionado para a página de inscrição. Tudo bem? Então eu desejo a todos uma ótima quinta-feira. Aqui está ensolarado, está um dia lindo. Uma quinta-feira de respostas, uma quinta-feira de expansão, de muito crescimento para todos vocês. E estaremos juntos na terça-feira, dia 23, para mais uma ativação espiritual voltada para a libertação e cura da sua vida sentimental. Pessoal, um grande abraço, um ótimo dia e até lá!